começa a ficar enfumaçada, embaçada. Teu corpo, tu começa a sentir dor nas juntas. Pessoal, passamos aqui, estamos com os 2 para-brisas aqui, tudo arrebentado. Deu ruim aqui, meu. Eu fui numa escola para comissários que falou para mim com todas as letras: não, você não pode fazer matrícula porque você já é velho para ser comissário. Então o passageiro fica olhando aquilo, não entende. Abre uma porta, de repente entra um, entra outro, entrou 8 comissários ali, como? Sim, onde saímos tudo. Senhoras e senhores, está no ar o 8º, acho que é o 8º episódio do Pode Falar, por aí, com André Narciso, meu amigo comissário de voo, que é carioca, e vamos começar por aí. Tu é carioca e do nada apareceu aqui em Dois Irmãos. Estou honrado de estar aqui com você. Obrigado. O que aconteceu nesse meio tempo, assim, do Rio de Janeiro? Como é que foi parar em Dois Irmãos? 2001, eu entrei na TAM, depois de uma segunda seleção, fiz seleção 2 vezes, entrei e na minha turma, que quando você entra lá, são formadas turmas, além do preparo que você teve antes, eles fazem um novo preparo de alguns meses do pessoal que vai voar, e nessa turma, que ia ser preparada para se formar, mas se não me engano, 2 meses e meio, estava a Daisy, minha esposa. A gente se conheceu e tivemos aula juntos e tal, e logo depois resolvemos dividir o endereço lá em São Paulo, fomos morar juntos, e depois de um ano, na verdade antes disso, no ano que eu entrei em 2001 foi o acidente lá, o atentado das Torres Gêmeas. Sim. E a aviação virou assim, mudou totalmente, e um ano e meio depois ela foi demitida e um pouco depois eu fui. Em 2003 eu acabei sendo demitido e como eu não tinha como me recolocar no mercado, e ela morava aqui, eu acabei vindo morar aqui em Canoas, aqui eu digo em Canoas. Sim, aqui no Rio Grande do Sul, a tua primeira residência aqui no Rio Grande do Sul foi em Canoas. Em Canoas. E aí viemos morar em 2003, e fomos seguindo a vida, até que um belo dia, há cerca de 4 anos e alguma coisa, a gente veio para passear em Dois Irmãos. Viemos numa feira, se não me engano, de agropecuária. E que cidade maravilhosa, a gente amou isso aqui, então não sei o que. Semana seguinte, vamos lá, vamos almoçar. Aí fomos pro Hot Bar, aí daqui a pouco na Tiradores, e foi indo. O que a gente está fazendo que não está morando nessa cidade ainda? É bom, né? É o famoso caminho sem volta. E nem precisaria ter feito assim, acabou que a gente pensou, vamos alugar alguma coisa para ver se realmente é isso. E se for o caso, depois a gente compra, que acabou acontecendo. Mas a receptividade foi tão boa que a gente ouve falar, o alemão é muito fechado, não recebe bem, mas, meu Deus do céu. O alemão não recebe bem pessoa mal educada. Faz sentido, né? É verdade. Pessoa mal educada que chega querendo se impor, sabe, mudar o que está acontecendo, mudar a cultura do lugar, foi maravilhoso. A gente ficava assim, parecia um troço surreal. Você ia na farmácia, era bem atendido, ia no restaurante, era bem atendido, passava na rua, a gente passeando, sabe, na rua, e as pessoas que não te conhecem, bom dia, meu Deus, onde eu tô? Cara, deixa eu te falar uma agora, nós já vamos entrar no assunto do comissário de voo, só uma coisa que aconteceu hoje, tu falou de ser bem atendido, aconteceu hoje. Eu e a Márcia, nós trocamos o aparelho de telefone, e aí nós precisávamos validar o aplicativo do banco no novo aparelho, porque isso não migra, né? Por questão de segurança, tu tem que ir lá no banco para fazer a validação, enfim. Os bancos agora, com esse horário de pandemia, estão fechando às 2 horas aqui em Dois Irmãos. Era 2:50, nós fomos no banco e disse para a Márcia, mas já fechou, então vamos ver se tem alguém lá para nos atender. Banco, com todos aqueles procedimentos. Bateram no vidro lá, o segurança disse, o que era para você? Disse, fulana tá aí? Não, nem trabalha mais aqui. Que a gente precisa fazer a validação do aplicativo no celular aqui. Só um pouquinho. Deu 30 segundos, ele voltou. Entra aí, fulano vai atender você.
Tava nós, tipo, 1 hora já que o banco tava fechado lá e ficamos mais uma meia hora até conseguir fazer funcionar. E super bem atendido. Numa capital, numa cidade grande, você não... A Márcia ainda disse, pô, sexta-feira de tarde, nesse horário, ser bem atendido desse jeito, tu falou em bom atendimento, eu lembrei disso que aconteceu hoje. Mas então tu tem quase 20 anos de experiência, é isso, como comissário de voo? Eu tenho, entrei em 2001. Uhum. E atualmente tu tá fazendo voo internacional, inclusive. Sim. Que eu vi tu postando uma foto ostentação essa semana tomando cerveja no verão da Alemanha, vê se pode. Cerveja tcheca. Cerveja tcheca na Alemanha. Hoje eu estou mais em função do meu tempo de empresa, eu pude escolher. Eu já há alguns poucos anos eu escolhi ficar aqui na base Porto Alegre, passei 4 anos voando aqui, fazendo voos nacionais e foi maravilhoso também. As pessoas fazem o teu ambiente de trabalho, sabe? Aqui tem uma turma muito boa e voltei para lá, estou feliz, estava aqui, estou feliz lá. Que bom que eu posso escolher. Que bom. O André comentou antes qual foi a empresa que ele começou lá em 2001, né? A empresa que ele trabalha atualmente, eles pediram para não falar o nome, então a gente vai preservar e não faz diferença nenhuma também, né? O importante é nós falar sobre a profissão em si. E eu até compreendo as preocupações que eles têm, né? A gente falou sobre voo internacional que tu tá fazendo. Como é que é essa rotina, cara? Tipo, antes de mais nada, tem filho pequeno, por exemplo. Antes de mais nada, eu acho curioso falar que eu morro de medo de altura. Não. Eu vou subir uma escada, no segundo degrau eu já tô... Sério? Tá, e aí? E aí? Assim. E aí, o importante é o dia 5, o dinheiro tá na conta e tá tudo certo. Cara, é muito bom, é muito bom. Você falou... Como é que é a rotina? Você falou essa palavra em especial, rotina, é uma coisa que é muito curiosa, porque quase 100% das pessoas que se propõem a ser tripulante, ser comissário de voo, na hora da seleção, ela fala que não gosta de rotina. É muito curioso isso, porque... não, eu quero ser comissário porque eu não gosto de rotina. Meu Deus, é o que mais tem no avião, é rotina. Sabe? Você pode não ter rotina porque mudou a escala, mudou o dia de trabalho, coisa assim. Sabe? Agora, nós temos inúmeros dias de treinamento repetitivos, são treinados as mesmas coisas todo ano, é uma rotina absurda. Você tem a rotina de serviço, você tem a rotina de segurança, você tem rotina para tudo na aviação. Graças a Deus, que isso dá segurança para a gente. Sim. E não tem esse negócio de não ter rotina, a não ser assim, eventualmente você está de reserva, faltou alguém, você pode ser acionado para fazer o voo dessa pessoa que faltou. Então, a falta de rotina seria isso. Você também não tem muito assim como garantir. Quem deseja ser tripulante já vai avisando os amigos, olha, não sei se vou conseguir. Aquele futebolzinho que até da quinta já vai ser uma vez por mês. Vou tentar. Sim. É por aí, sabe? Porque você nunca pode estar 100%. Até uma programação que está toda certinha para você fazer pode ser alterada. Então, às vezes, nada impede... Deu uma neblina no aeroporto aqui, já muda tudo. Nada impede. E outra, eu vou para Frankfurt, de repente aconteceu alguma coisa, o avião que eu ia fazer, eu já não vou ter ele disponível, eles já vão querer aproveitar, então, vocês estão aqui, prontos para voar, com regulamentação para isso, ou seja, podem fazer isso pela lei. Vai para Santiago, sabe? Vai para Buenos Aires, sei lá, o que eles precisarem. Então, é difícil, essa parte é bem difícil, mas... Quais são os pré-requisitos? A gente tem muitos jovens que assistem os vídeos lá da escola, principalmente. Se alguém gostar do que a gente vai falar da profissão aqui, é uma alternativa. Quais são os pré-requisitos para tu ser comissário de voo? 18 anos, brasileiro ou nato, né? Ou naturalizado. E você tem que cumprir, hoje ainda é assim, você cumpre um curso preparatório que não é da empresa, é uma escola. Tu faz tipo por conta, particular. Sim. Em torno de 5 meses você faz esse curso. Só que isso já está sendo falado no Congresso para não ter mais essa exigência. Não sei como é que vai ser daqui a poucos meses. Tá? Uma vez finalizado esse curso, você faz uma prova na ANAC, que é bastante puxada, assim, a exigência é
alta, mas nada impossível. Prova teórica. Prova teórica. Você faz esse curso na ANAC, sendo aprovado você recebe a CHT, que é um certificado de habilitação técnica. Tá? Ou seja, você está habilitado teoricamente. Para ser selecionado. Ainda antes de você ir para a seleção, você tem que ter o certificado de capacidade física, tá? Que você tem que fazer, era no Hospital da Aeronáutica, agora clínicas particulares, algumas clínicas têm um convênio para fazer. Então, munido desse CHT e desse CCF, que é o de capacidade física, aí você faz o apply, né? Manda o currículo, aí vem a parte difícil. É muita gente querendo. É muito concorrido. É muito. O que é essa parte física que tu falou, abrange o que assim? Tudo. Não é um teste físico no sentido, não é nada assim de você tem que conseguir correr, conseguir ter um desempenho físico, não. São exames clínicos mesmo, sabe? Você faz tudo, psicológico, muito relacionado enfim, à saúde. tudo, para exames cardiológicos. Como o pessoal da Polícia Federal faz também. Eu creio que sim, Márcia, mas ao mesmo tempo eu acho que lá deve ser mais puxado, porque lá existe também a parte física, né? A parte muito puxada, muito difícil, inclusive. A nossa é mais a parte clínica mesmo, sim. Sabe? Se você não tem um histórico de repente, perdi agora. Convulsional, alguma coisa assim? Algo assim, que aí já seria uma condição de não poder fazer. Pré-existente, doenças pré-existentes e coisas assim. Tá. E o idioma para voo interno não é pré-requisito ou é? É, entre aspas, tá? Porque eu digo isso. Em linhas gerais, o inglês para aviação é cobrado. Não um inglês fluente, não um inglês perfeito, mas você tem que ter para você resolver situações, principalmente situações médicas. Sabe? Você tem que prestar primeiros socorros. Como é que você vai fazer se for uma Isso eu ia te perguntar. Eu sei que tem um treinamento que tu recebe antes. O que compõe esse treinamento? Antes de entrar nisso, só para fechar o inglês. Por que eu falo que mas não é assim 100%? Porque esse mercado é muito dinâmico. Eu costumo dizer que o mercado de aviação é a curva do seno. Tá? Uma hora tá maravilha, vamos abrir rota para tudo quanto é canto. Outra hora estamos demitindo, vamos ter que fechar. E vai, assim, sabe, nesse sobe e desce, eu tenho vivido isso, já fui demitido, já voltei, é bastante dinâmico. Então tem momentos que a empresa, ela fala assim, não, agora eu estou precisando tanto que eu estou aceitando sem inglês. Mas é muito pouco, é raro. É bem raro. Então é melhor que tenha. Já que é um mercado concorrido, que tu falou, que tu tenha... Eu acho que para tudo na vida, né? Conhecimento, ele te dá opções. Né? Você sabendo, você vai ter mais opção na vida do que não tendo. E o treinamento, como é? O que além de primeiros socorros, o que mais tem? Cada equipamento que você voa, o que a gente chama de equipamento? Famílias de avião. Eu tenho o que voa nacional aqui, normalmente é o Airbus A320, que é da mesma família do 19 e do 21. Então você faz o treinamento para aquele. Você faz o treinamento do Boeing 737, do Boeing, sei lá, outro. Enfim, cada família de equipamento você faz um treinamento e anualmente você é checado no conhecimento técnico daquele avião. Porque, assim, cada avião ele te dá sinais distintos. Ele tem cores distintas para te avisar de alguma coisa. Então, se eu estou prestando atenção na minha cabine durante o voo aqui, no meio do oceano, e me acende uma luz azul, num avião quer dizer uma coisa, no outro pode querer dizer outra, sabe? E se essa luz estiver piscando? Opa, aumenta o sinal de atenção, porque uma luz piscando no avião já normalmente indica uma situação mais séria. É bom saber. É bom saber, porque acontece algumas coisas no avião, quando a gente está aqui, a gente fica pensando, e o que está acontecendo agora? Mas aí que não dá para falar para você que porque cada avião é de uma forma. Sim. Então, eu já voei MD-11, completamente diferente. Tu tá falando com um burro, cara. MD-11 é que é um avião? Você deve lembrar um tempo um avião que pousava aqui em Porto Alegre, a Varig usava, que ele tinha 2 motores nas asas e um lá atrás, alto, imenso, aquele monstro, aquele lá gigante. Lá rabeta de trás lá. Ali é o cone de cauda, né? Ali tem
um motorzão naquele avião e ele é completamente diferente. Não que eu seja velho, mas o monitor de vídeo daquele avião era a válvula. Então a gente tinha, o vídeo ficava passando assim, às vezes tremendo, tu tinha que ir lá e girar para estabilizar a imagem. Que nem nas televisões antigas, assim. Não que eu seja muito Botar velho. no bombril, Não tem antena com bombril em avião também. Mas, Ventarola, enfim, a gente tem, como eu ia dizendo, a gente tem nesse, cada equipamento você tem que todo ano ser treinado, todo ano ser avaliado. A gente fala que é feito o cheque, um ano é da empresa, um ano é da ANAC. Então você é avaliado e é prático. Você vai para um simulador e o avaliador te propõe situações. Olha, você está em voo e acontece tal coisa, o que você faz? Você tem que descrever. Tá, você está com um passageiro aqui, de repente ele desmaiou, como é que você reage? E você tem que falar e mostrar na prática todo o trâmite. E além disso, dessa parte técnica do avião, você vai ter também a parte de primeiros socorros, de CRM, né, que é o management dos recursos que você tem a bordo, né, o gerenciamento dos recursos que você tem a bordo, enfim, tantos outros. Você tem artigos perigosos, porque o comissário, ele tem meio que o estigma de que ele está ali para te servir somente. E isso realmente é importante, só que isso é uma parte tão pequena, sabe? O Beto entrou no meu voo portando uma caixa. Pode ter certeza que os dois comissários que estão ali te recebendo já olharam a caixa, está vendo se está vazando, está vendo se vai caber ali, se pode colocar em risco. Sim, em algum momento ela pode representar algum risco de... Esse é o pior, é a pior situação, que é o artigo perigoso que está oculto. Você não sabe o que é. Então, às vezes, você tem artigos perigosos que são embalados adequadamente, com, sabe, uma resposta em emergência, o comandante está ciente e vai para o porão. Isso é muito controlado, apesar de poder haver alguma coisa, isso é muito controlado. E o oculto? Você não sabe se a pessoa está levando um artigo biológico ali dentro, alguma coisa que pode vazar e pingar na cabeça das pessoas. Que não passe no raio-x, digamos, na conta. Passa, só que tem... Não, eu digo que não seja, que não é restrições. detectável, que não é... Que não... Assim, a priori, você tem algumas situações... eu posso levar líquido, sim, em alguma quantidade, em alguns frascos. Eu não posso aerosol. Tá, tudo bem, mas se a pessoa passar com alguma coisa no bolso aqui que não foi detectada... pasta de dente, por exemplo, tem umas coisas... Pode, não tem problema. Ou é uma quantidade maior, enfim, não sei. Depende, voo internacional, você já tem artigo líquido, pastoso e tal, internacional, já os tem, é caras bem restritivo. de 11 de setembro lá ferraram com tudo, era muito mais fácil antes, né? A partir dali agora... Não, e assim, você tem uma linha geral que é determinada pelo administrador aeroportuário e as empresas podem ser ainda mais restritivas. Por isso que às vezes o passageiro não entende. Na outra empresa pode, por que nessa empresa não pode? É por isso. Você tem uma restrição, só que cada empresa pode ser mais restritiva. Então, não, aqui realmente não pode, lá eles deixam. E assim, as pessoas, nós brasileiros, não temos o hábito de ler contrato. E todos têm que concordar com um contrato que diz que estão sujeitos a essas regras, inclusive a intervenção da tripulação. Se a tripulação falar não pode, não pode. Sim. O que as pessoas não entendem... A tripulação é a autoridade ali naquele... O comandante é a autoridade. Tá? E nós, ali atrás, os comissários, representam o comandante, porque ele não pode estar lá. Sim. Então, a gente... que não esteja, inclusive. A gente gerencia, e aí se depender de alguma coisa assim mais incisiva, mais séria, então a gente leva para ele, o senhor decide. Sim. Lá há muita hierarquia, né? A aviação ainda tem muita hierarquia. Tu falou antes de se precisar fazer um atendimento, alguma coisa num passageiro específico. E se esse passageiro tiver, qual é que é o procedimento se ele estiver colocando o voo em risco? Seja por questão de saúde, porque ele surtou, ou porque ele brigou mesmo, alguma coisa assim. Por exemplo, nós conversamos com a tripulante de navio aqui, a Cheyenne, e ela disse que navio tem cadeia, por exemplo, tem uma cela, sei lá, ou algo similar a isso para contenção em caso de necessidade. Sim. Avião tem isso também? Tem, a gente faz o treinamento anual de contenção de passageiro indisciplinado,
E Também chamado de mata-cobra, não é? a gente tem algemas plásticas. Sério? Sim. As cintas, aquelas? Sim. Aquela que Funciona? não abre, né? Você Sim. uma vez colocou só Sim, cortando. sim. Funciona volta. e infelizmente eu já tive que usar uma vez. Sério? E numa senhora. Bastante difícil para um homem, sabe? Só que a época a gente estava começando, foi o primeiro ano de treinamento de contenção do passageiro indisciplinado. Então nem todos, para não dizer que só eu tinha esse treinamento. Então a chefe do voo, a gente estava voltando de Londres, a chefe do voo falou: quem tem o treinamento? Eu falei: eu tenho. Eu estava trabalhando na executiva e o problema foi na classe econômica. Eu tive que ir na galeria traseira, na classe econômica, orientar meus colegas e infelizmente a gente teve. Mas qual que foi a ocorrência? Qual que foi a necessidade? Ela surtou, começou a pegou o laptop dela, começou a bater no passageiro da frente, sabe? Não sei dizer o que houve, mas Eles tiveram que conter ela. e assim, é engraçado que E aí ela é retirada, digamos, do assento dela e tem um lugar isso específico. evoluiu bastante. Isso evoluiu bastante. Hoje a gente tem um procedimento ali de fazer uma limpeza ali do local, você deixa ela sozinha e você coloca o precinto, agora que você falou, esqueci, as algemas plásticas. Você tem para as mãos e você tem também uma que prende o tórax ao banco. E você só vai soltar para o pouso, porque se houver uma emergência ela vai estar presa, então não pode. A gente prende durante o voo, mas é óbvio, né? Isso é muito último caso. É muito último caso. Que bom, né? Porque assim, a gente tem um procedimento legal a cumprir, que a partir do momento que o passageiro está colocando a segurança do voo em risco, você tem uma declaração formal, um aviso formal que é feito a ele. E nesse momento o passageiro cai em si. Normalmente. Assim, ó, de acordo com a lei número tal, não sei o que, bababá, você fala tudo que está escrito ali e a pessoa, se eu passar daqui o negócio vai ficar ruim para mim. Então, naquela época eu fiz a leitura e não foi suficiente? Foi bastante. Não, ela estava alterada mesmo neurologicamente, não sei, mas foi muito complicado. Pega aquela que tá no freezer para nós ali, por favor, Marcelo. É extremamente doloroso você ter que fazer isso com uma senhora. Sim, imagina. Sabe? É muito difícil. Mas, e assim, as pessoas se aliviam, né? Depois que a gente a colocou presa, as pessoas começaram a xingar, sabe? Eu não quero nem te reproduzir o que foi dito aqui. No caso. Eu imagino o que estava acontecendo que a gente não viu. Sim. Nossa. E vamos falar em procedimentos de novo, que a gente às vezes não entende. Com certeza tem um porquê, vamos ver no que tu pode nos ajudar. Por que tem que deixar a janela aberta na hora do pouso e da decolagem? A cortininha, digamos a persiana. assim. A persiana. É persiana o nome daquela? Porque... Ao teu aniversário. O André está de aniversário hoje. Parabéns. Obrigado. Então, a persiana ela é recomendável, não é obrigatório, é recomendável que esteja aberta. Para quê? Qualquer situação anormal, o passageiro também é nossos olhos, sabe? E às vezes uma coisa você está pousando, você tem uma chamada. Outra coisa é você está pousando e tem um monte de gente tentando te chamar. Então, de repente, o passageiro tentou avisar alguma coisa que aconteceu, pegou fogo no motor, ou enfim, alguma situação anormal do lado de fora, e a gente tem uma condição de dar uma resposta mais rápida. A gente liga direto para o comandante. A situação é essa, os passageiros mais ou menos na fileira tal estão sinalizando, aí depende da situação, gritando fogo, qualquer coisa assim, e tem uma resposta mais rápida. Porque na aviação tudo é tempo. Você imagina uma situação de incêndio dentro do avião, incêndio não tem o que fazer. O que você pode fazer? É um princípio de incêndio você controlar. Então a gente tem que estar preparado para dar uma resposta muito rápida. Tem
uma citação interessante na aviação que fala que não existe informação boba. Existe bobo que não passa informação. Então, para a gente, qualquer informação passageiro pode estar uma coisa, sabe, que não tem nada a ver. Mas eu tenho certeza, se você falar para um comissário, olha, eu estou achando que está estranho aquilo ali que eu estou vendo aqui pela janela. Muito obrigado, senhor Roberto, eu vou passar para o comandante. Eu te desafio a fazer isso. Não, é que eu já sou meio cagalhão, assim, eu já tenho medo de voar naturalmente. Agora estou falando essas coisas aqui, pode ter certeza que a próxima vez que eu for voar, eu vou chamar o André da vida lá, o André, e dizer, moça, por favor, o passageiro lá está com o cadarço desamarrado, só de um dos tênis. Não sei, entende? Qualquer coisinha que eu ver, assim, na verdade eu vou entrar no avião procurando já qualquer coisa. Aquilo ali não é normal, precisa avisar. Uma coisa, Beto, que eu não quero morrer com remorso de que... Já não falou. Matou, todo mundo morreu porque eu não avisei alguma coisa, então... Não, mas a gente só agradece, né? Pode parecer assim, não quero incomodar, não quero ser chato, mas isso não pode acontecer. Sim. Se acontece, a pessoa que recebeu essa informação e agiu dessa forma está errada. A gente sabe que o avião é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, ou alguns casos falam que é o segundo mais seguro, perdendo por elevador, né? Eu nem sabia que era considerado meio de transporte, mas enfim. Mas, ainda considerando isso, dentro desses teus 20 anos, ou quase 20 anos de experiência, já tomou um cagaço legal assim voando? Turbulência mais seja forte, por turbulência, eu tive uma em Curitiba. A turbulência mesmo, que é o que assusta mais as pessoas, para a gente é muito tranquilo. Que você tem tipos de turbulência, você tem turbulência por causa de formação de chuva, você tem turbulência devido a níveis com temperaturas diferentes, aí de repente o avião dá aquela caída. Então eu não cheguei a passar por uma situação que deu medo, que seja assim algo realmente... tudo bem que cada um tem a sua medida do medo. O que é mesmo? Mas... Se o avião levantar voo, eu vou ficar com medo. E tem, né? E tem. Eu diria... Naquele aeroporto do Rio de Janeiro ali, não lembro qual, que é aquele que é na beira d'água, Santos Dumont, cara, não tem como, não tem como. Não posso atenuar o seu medo? Por favor. Os melhores pilotos estão nessa rota. Ou os mais treinados. Não, outra coisa que me conforta também é, e se tiver, pelo amor de Deus, não fala isso, mas eu não lembro de algum registro de acidente ali, por conta daquela pista curta e a água, né? Mas não tem como tu não pensar, né? Não passar na tua cabeça, cara, vai faltar pista, vai dar merda. Mas eles treinam tanto. Não, óbvio. Eu tenho uma admiração tão grande pelos meus colegas pilotos que você não faz ideia. Porque eu vejo o quanto eles estudam, sabe? O quanto eles treinam. A segurança na aviação é muito levada a sério. E cada vez que acontece algum incidente é usado isso para mudar procedimentos, protocolos, né? Sim, primeira coisa que é feito, né? A imprensa vai cair de pau, falando um monte de abobrinho, né? Só que entra o CENIPA, que vai fazer a investigação do acidente, tá? E ele vai não colocar culpados, a culpa foi da empresa, a culpa foi... Não, ele vai apontar os fatores que contribuíram para aquele acidente. E propor, olha, contribuíram para o acidente, tal. Para isso, recomendamos que seja feito tal procedimento. Para isso, que seja melhorado a pista. Para isso, que seja treinado esse procedimento. E eles vão fazer recomendações. E é como você falou, em cima do que acontece, vai melhorando e melhorando. Teve um caso, eu acho, faz uns 2 anos, ou 3 talvez, enfim. Eu sou meio perdido nessas coisas. Não sei se foi na Alemanha, onde é que aquele piloto meio que surtou e jogou... E a partir dali também mudou bastante, né? Agora não pode mais ficar sozinho, o piloto. É um piloto russo. Ainda, aqui no Brasil ainda está assim, em alguns países já está mudando. Quando você tem 2 pilotos ali na cabine, você pode ter pilotos que a gente chama de extra. Eles estão indo a mais ali no jump seat, que fica atrás do assento dos pilotos. E se você não tiver um outro piloto da empresa ali, você precisa que entre um comissário para que um piloto saia para ir no banheiro. Sim. Enfim. Não pode ficar um sozinho. Isso é bastante contestado, mas enfim, é a legislação, é o que é determinado que se faça hoje. Um voo intercontinental, por exemplo, como tu faz para a Europa, onde é que vocês dormem? Ou descansam? O que tem dentro do avião que a gente não vê?
Além do compartimento de carga. Boa, essa pergunta foi boa. Depende do modelo do avião e depende da empresa. Chegou o cara que gosta de participar aqui. Vem cá. Cada empresa, dependendo da rota, enfim, da sua estratégia, ela age de uma forma. Aqui no Brasil a gente tem uma convenção coletiva feita entre os sindicatos de empresas e trabalhadores que determina que pilotos têm que ter um descanso horizontal, sabe? Comissários têm que ter um descanso, enfim, depende de cada situação, mas ou igual à executiva, ou em determinada área, longe de banheiro, enfim, tem diversos cenários. Eu vou o avião que nós descansamos nas últimas fileiras de assento que são maiores, reclinam mais. Não. Tá? E eu voo também o que a gente chama de sarcófago. Por exemplo, o avião quando é muito grande, você tem camas, que a gente chama de sarcófago, porque são cápsulas, depende do avião. Você tem na frente para os pilotos, pode ser em cima, pode ser embaixo. Você tem... tem tipo um sótão, um segundo piso, sei lá, alguma coisa assim? Tem. Eu já voei avião que era no meio da cabine, você tem 3 fileiras, 2 corredores, né? Essa do meio de repente interrompe, tem a nossa espaço de descanso e continua depois. Já voei com o avião que é embaixo, então o passageiro fica olhando aquilo, não entende. Abre uma porta, de repente entra um, entra outro, entrou 8 comissários ali, como? Sim, onde saímos tudo? Tá lá embaixo, sabe? No compartimento de carga tem um local separado para gente com camas. E que aviões que é em cima, você abre a porta no nível do piso e sobe a escada ali em cima. Se você voar um avião bastante grande, o 777, você vê que lá no fundo, mais ou menos ali pela fileira 36, alguma coisa assim, já chegando lá para o fundo, você tem compartimentos de bagagem que não abrem. Nunca reparei. O que é isso? É que lá em cima, no nosso compartimento de descanso, você tem uma saída de emergência. Se acontecer um incêndio lá, eu saio por ali, ele vai sair em cima dos assentos do passageiro, vai abrir uma escada ali. Entendeu? Então, varia muito em função do modelo do avião e da empresa. Tem empresas que, para o mesmo avião, não quero que tenha. Eu comprei esse avião, não quero que tenha. Outros não, eu faço questão que tenha. É que nem carro, né? Tu falou que tem ambientes no avião que a gente desconhece. A gente acabou de saber aqui que tem sarcófago, tem cama, tem, enfim. Daqui a pouco pode surgir do nada um tripulante em cima da gente, então, por causa de uma saída de caso de emergência só, tá? Deixar claro. Num restaurante, o cliente tem direito de conhecer a cozinha, os ambientes, é a lei. No avião pode? Não. Simples assim, eu falei que a pergunta era boa. Foi muito fácil essa, verdade. Eu queria tanto que pudesse, cara. Não, há vários anos podia levar pessoas durante o voo para conhecer a cabine de comando. Isso era bastante feito, porque era um ato, sabe, bacana, assim, olha, levar para a criança. Pô, você quer conhecer, quer ver como é que é? A criança ficava assim louca, sabe, adorava. E saía dali querendo ser piloto. E aí muito em função de segurança as coisas vão evoluindo e realmente é uma coisa que, sabe, coloca em risco, né? Na relação comissário, tripulante, passageiro, tem alguma coisa que é, digamos, mal compreendida na comunicação? Alguma coisa que incomoda vocês ou que vocês percebem que incomoda os passageiros, mas tem que ser feito? O tempo todo, né? Por exemplo, aqueles procedimentos padrão no começo ali, de mostrar que a primeira pergunta é, tem alguém que ainda presta atenção? Outros tripulantes. Os outros tripulantes. Não, mas como é que é essa Enfim, relação? isso é uma coisa que realmente... É porque os acidentes, graças a Deus, são tão raros que as pessoas não dão valor para aquilo. Parece que é exagero. Parece que é exagero. E outra, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Quando uma pessoa me pergunta, eu estou falando ali para o senhor Roberto, explicando alguma coisa, e eu tenho 30 acompanhando a minha explicação, prestando atenção no que eu estou falando ali. E desses 30, pelo menos 15 estão com medo. Porque a maioria que entra no avião ali, ela está contida, mas está tensa. Sabe? Então, se você me pergunta, eu falo, senhor Roberto, por favor, seu cinto de segurança.
Se você me questiona, tá, mas o que isso vai adiantar um cintinho desse aqui? Se eu começar a te explicar, palestrar sobre o sabe, eu vou te falar um monte de situações de potencial perigo que aquilo ali pode ajudar, que eu vou assustar mais do que... Então, vai gerar pânico. Porque é necessário. E a gente não pode sair se eu não colocar. Então a gente às vezes dá uma resposta evasiva, uma resposta, sabe? Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo. Nós estávamos vindo de Buenos Aires, tá? E nós passamos, o comandante ficou sem alternativa em certo momento e a gente teve que cruzar numa área com gelo, tá? E danificou muito o para-brisa do avião e o radome, que é aquele Com bico, gelo, né? é chuva de gelo, é isso? Granizo. Né? E, então danificou muito a frente do avião ali, o radome e o para-brisa do avião, quebrou todo, tá? Então eu estava de chefe de cabine nesse dia, o comandante me chamou, eu fechei a cortina. Pegou as fraldas. Só isso. Acho que já devia estar. Devia estar já previsão. Só o fato de você fechar a cortina, os passageiros já ficam, sabe? Só que eu não posso, eu não sabia. Só que ao mesmo tempo a minha experiência diz o quê? Passamos por uma situação com gelo. A gente ouvia, o avião tremia inteiro. Então eu fechei a cortina para que quando eu abrisse a cabine de comando ninguém visse lá. Mas não deu outra, né? Eu abri os dois quebrados, abri e entrei na cabine, o comandante me deu as instruções, falou, olha, vamos descer para um nível mais baixo em função da pressão, para diminuir a pressão no avião, tá? O avião ele é mantido a mais ou menos uma pressão interna de cabine de 8.000 pés, como se você estivesse numa altitude de 8.000 pés, tá? Só que se ele descer abaixo disso, a pressão vai diminuir. Então ele falou o quê? Eu vou descer para que esse diferencial de pressão fique menor, vou voar mais devagar para que a força contrária seja menor, porém não tem risco. A gente tem um laminado aqui nessa janela que não vai, só que é procedimento. Sim. Então na aviação tudo é assim, sabe? Por mais que seja, na prevenção, digamos. Por mais que seja, não vai acontecer. Você ainda assim, você vai além. Sabe? Aí o que sobre a tua pergunta, o que o passageiro fica chateado e o que a gente também, às vezes, sabe, fica naquela queda de braço, pô, o passageiro também não entende. Quando descemos, todo mundo, sabe, preocupado, nervoso, paramos em uma área remota do aeroporto, afastado, foi chamado o ônibus. Quando eles desembarcaram para entrar no ônibus, todo mundo viu o que tinha acontecido com o avião. E aí, a gente no final entrou no ônibus junto, para ser transportado junto, e começaram a reclamar. Por que não avisaram? A gente tem o direito de saber. A gente tem o direito de saber. Isso é uma situação tão para mim, clara, sabe? Eu vou chegar durante o voo, uma situação já controlada, e vou falar, pessoal, passamos aqui, estamos com os dois para-brisa aqui, tudo arrebentado. Deu ruim aqui, pessoal, deu ruim. Sabe, eu entendo... Eu entendo que normalmente as pessoas só querem informação, só querem saber o que está acontecendo, só que não dá. Tem situações que a gente tem que negar essa informação para um bem maior, sabe? Outra curiosidade, por que não pode usar o celular em pouso e decolagem durante o pouso? Isso é uma coisa controversa, bastante controversa. Obviamente, então óbvio também, eu não tenho certeza, mas provavelmente porque não tem nada a ver com a coisa de interferência que vai derrubar o avião. Não, né? Sempre foi dito isso. Inclusive eu já pedi para um passageiro, mantenha em modo avião. Eu sou engenheiro, eu faço celulares, eu desenvolvo a tecnologia, não tem problema. Senhor, é a legislação. É a legislação, o senhor vai ver que ele cabe em lugares do seu corpo que o senhor nem imagina se o senhor não obedecer. Sabe, é a legislação, eu tenho, porque eu recebo treinamento, eu não posso argumentar com um engenheiro que faz o troço. Só que eu posso lhe dizer o seguinte, é uma determinação da empresa e o senhor é obrigado a cumpri-la, porque o senhor concordou com o seu contrato. Se o senhor não fizer, estará quebrando um contrato. Sabe? Então, assim, a gente não tem resposta para tudo. Só que está escrito. Esse é um caso, tu não sabe então qual é. Eu não.
Eu Sabe? ouvi uma explicação. Não sei. Que eu não sei se foi do Lito. Tem um canal famoso no YouTube que é do Lito. Ele é engenheiro de aviação também, mecânico, não é piloto. Ele é mecânico, engenheiro, eu acho. E é bem legal o canal dele. E eu não sei se foi dele ou outra pessoa que eu vi dando essa explicação. Mas também ele falou sem ter certeza que durante até o avião levantar voo, digamos assim, não tem absolutamente nada a ver com interferência em comandos eletrônicos ou coisa assim, mas é que se a pessoa puder ficar no celular ali, ela não vai prestar atenção nas instruções que estão sendo dadas pela tripulação. Então é mais por isso. Hoje funciona assim para fone de ouvido. Para decolagem e pouso a gente pede que não use. Por quê? Quais são as fases mais críticas do voo? Decolagem e pouso. Tá? Lá em cima dificilmente vai acontecer alguma coisa, sabe? Derrubar avião é difícil. Sim. Só que ali você pode de repente ter uma situação de estourar um pneu. Você sai da pista, sabe? Você pode quebrar um trem de pouso. Você pode ter passou de repente, já aconteceu em Salvador, um cachorro se soltou do kennel e cruzou a pista. O comandante teve que frear assim, sabe? Aí o passageiro fica chateado, que a gente fala, olha, a sua criança segura bem, você tem um bebê de colo que não tem cinto, o cinto dele são os seus braços, então segura. Aí a gente pousa, aí tá 200 por hora ali e a criança em pé no colo, sabe? Então assim, parece que pede, né? Assim. É que a pessoa não tem noção do que está acontecendo, a pessoa não sabe que está correndo a 200, 300 por hora para uma decolagem. Que se abortar essa decolagem, vai parar na porta do comandante. Não tem como. Eu sei isso porque eu gosto de botar naquele canal que tem na TV ali que mostra o voo, o quanto de voo, e ali mostra a altura que tu tá, a velocidade, mostra tudo. O canal que eu fico olhando a televisãozinha é sempre esse aí. Então, assim, se o comissário normalmente ele é agradável, ele vai te responder com educação. Agora, o dia que o comissário falar para você, senta agora, sabe o que está falando. Tem um vídeo no YouTube. Não vou falar, até porque eu não lembro de qual companhia é, mas que durante o procedimento de decolagem, o comandante anuncia, acho que ele recebe de um comissário, de um tripulante, a notícia que algum passageiro está mexendo no celular e ele dá o sinal, passageiro tal, não sei se fala o nome do cara, enfim, por favor desligar para poder... E o cara ali assim, daqui a pouco o cara dá mais uma chamada, tem no YouTube, isso é bem legal. Cara, na terceira ele dá no meio assim, tipo assim... De forma imperativa, né? Nós não vamos decolar enquanto o senhor tiver. Aí o cara fica todo. Quer dizer, tem gente filmando com o celular, né? O cara todo constrangido, assim. Já aconteceu comigo, eu estava de chefe, tá? E aí a gente pousou, estava correndo ainda na pista, não tinha nem livrado a pista para sair ali para a esquerda para ir em direção ao prédio. E o passageiro levantou, abriu o compartimento, pegou a mala. Na hora, comandante, a situação é essa. O comandante foi até o final, livrou a pista para poder continuar o pouso de decolagem ali, andou um pouquinho e parou. Olha, a situação é essa, está acontecendo, fui informado de que tem passageiro com bagagem e não andaremos mais até que seja recolocado e guardado o compartimento e fechado o compartimento. A pessoa imagina. Mas é um constrangimento, a vergonha. Sim. Assim, é muito fácil você convencer alguém através disso, mas é muito delicado, sabe? Imagina, você faz uma coisa que é contra a segurança, eu falo, senhor Roberto, ou enfim, passageiro, se o senhor fizer isso, nós não poderemos decolar, e eu tenho 96 pessoas aqui com conexão, acho que vão perder por sua causa. Imagina a pressão em cima da pessoa, mas é muito fácil. Mas não tem muito caso, não sei se tu vai saber me responder isso, porque não é a tua área, não tem muito caso desse tipo, digamos assim, de repreendida, que vira processo contra... Deve ter, né? Sim. Pessoas que se acham acima da... Sim. Há muita controvérsia com o negócio de filmagem, né? Que hoje tudo as pessoas querem filmar. E então tem essa controvérsia de você... Ainda mais pode me filmar? Não permito que me filme, sabe? E a orientação que a gente tem é a seguinte, a filmagem em si não é proibida. Agora, não pode ser feito mau uso. Exatamente. Sabe? Então, assim, talvez uma filmagem seja até bom. Que ensina, né? O que é divulgado mostra às pessoas como é que é a realidade. Só que
que seja feito de forma respeituosa, que não seja... Né? Mas normalmente não é, né? Normalmente já vai com julgamento, não é nem julgamento, julga, condena. Em qualquer área tá assim. Qualquer área tá assim. Outra curiosidade que eu tenho sobre a tua profissão. Aliás, eu tinha essa curiosidade e não lembrava que eu tinha. Aí tu gravou um videozinho pra compartilhar, dizer que ia estar aqui, e tu me lembrou dessa curiosidade que eu tinha. Aí o André tá de férias, merecidas férias, descanso, resolve passar as férias em Fortaleza. Sai de Porto Alegre e vai para Fortaleza. Paga a passagem? Depende da empresa, depende de quem vai, tá? Hoje no Brasil a gente tem um acordo entre as empresas aéreas e o Sindicato dos Trabalhadores que me permite, enquanto tripulante, pegar qualquer, o que a gente chama de passe livre. Eu posso entrar em qualquer avião de qualquer empresa uniformizado e ir para onde eu quiser dentro do Brasil. O que tu chama enquanto tripulante? Enquanto tu tiver vínculo com alguma empresa. Eu digo enquanto tripulante para ficar algo bem específico. Somente eu, minha família não. Tá? Então, eu, tripulante, posso, uniformizado, qualquer empresa, para onde eu quiser dentro do país. Minha família vai depender de cada empresa e a sua pode andar com o uniforme da tua empresa, digamos, em outras empresas. Sim, é cobrado isso. Na minha empresa, que eu trabalho, não. Tá? Eu posso tranquilamente ir com uma roupa civil. E agora, se eu quero levar minha família, aí depende, tem N tipos de acordos internacionais, acordos de alianças, acordos só. Olha, a empresa, dentro da nossa empresa você tem X passagem, você tem uma por ano, uma ida e volta por ano, tá? De graça, você só vai pagar a taxa de embarque. Sim. Você tem, beleza. A outra empresa, não, você não pode. Cada uma coisa particular, digamos. Só que assim, você tem de alianças. No mundo, você normalmente paga uma tarifa X, um percentual qualquer, e eu quero ir para o Japão. Eu vou do Japão para a Europa com uma empresa, da Europa para o Japão com outra empresa, tem acordos. Só que aí facilita, não é 100% gratuito. Sim, mas pelo menos facilita. Bastante. Tem preconceito contra comissário de voo? Acho que já teve. Hoje em dia... Superamos isso? É claro que hoje não é superado totalmente, assim como não é superado o racismo, como não é superado a homofobia, sabe? Sempre vai existir. Só que eu acho que as pessoas estão lidando bem melhor com isso hoje. Bem mais atenuado. Que bom, né? Tá na hora, né? Evoluímos. Tá na hora, né? Enfim, tem muito, assim, vou te dar um parecer muito particular, muito pessoal. Eu acho que antes você tinha mais de 90% mulheres, em virtude do perfil, comissária, seria entre aspas, na época era o pensamento mais agradável aos olhos. Sim. Tá? Hoje você tem... mais atraente. Hoje você tem muito comissário. E aí eu não sei te dizer o porquê. Talvez seja virtude, não vai ficar grávido, sabe? Se ficar uma licença paternidade é muito pequena comparado a uma licença maternidade, talvez seja isso. Não sei. Mas, por isso que tu acha, talvez. Sim. Por isso as empresas estão optando por contratar mais comissários em vez de contratar comissários, é isso? Não digo mais, mas pelo menos diminuir a proporção de 90 a 10 que tinha mais antes. O motivo eu não sei. O que gerou isso eu não sei te dizer. Agora que é um fato, Teve um político famoso aí, alguém falou recentemente, não sei se foi o nosso próprio presidente que falou isso. O quê? Que essa questão de mulher engravida, mulher não sei o quê. Eu acho que foi. Por isso que eu digo, talvez seja uma linha de pensamento de muita gente. Sabe? Eu não sei te dizer se é isso. Sabe? Se de repente para um empresário, para um CEO, pensa dessa forma, outro não. Mas é inegável que antes você tinha um percentual imensamente maior de mulher. Hoje o troço é mais equilibrado. Motivo, não sei te dizer. Se alguém souber, deixa nos comentários aqui. Souber ou não souber também, só tiver um palpite, acho que é por isso. Deixa nos comentários aqui, eu tava falando com o André, se você começar a gravar, que ninguém comenta nos meus vídeos, cara. Além da minha mãe, além da minha mãe, tu e a Deise, eu acho, tua esposa, enfim. Rariz, as pessoas não gostam de falar comigo.
Um dia eu tenho que mudar o nome desse programa para Posso Falar. As pessoas têm medo de falar contigo, Roberto. As pessoas têm medo de falar comigo? Ah, tu tá sempre tirando sarro de alguém, de alguma coisa. Tô sendo mijado Ao vivo. As pessoas não gostam de se expor. Vocês estão Na ouvindo verdade, isso? Eu tô sendo repreendido pela minha mulher ao vivo. aqui E na com frente testemunha. da frente do meu convidado. É sério, tu sabe disso? Mas eu acho que as pessoas não gostam de se expor. Hoje, o que você vê na internet, às vezes essa baixaria, as pessoas se agredindo gratuitamente, é tudo muito perfil fake, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, então, só já que você falou nisso aí. A essa altura ninguém vai estar vendo igual, ninguém vê o vídeo inteiro, ninguém vai estar vendo essa parte aí. Só bate-papo. Se tiver alguém vendo essa parte, comenta pelo menos isso. Eu assisti até essa parte. Só isso já me agrada. Sabe que esse negócio de querer se expor, de vez em quando, quem me tem como amigo no Facebook ali já percebeu isso. Eu penso assim, quando eu tô com muita pessoa, não tô fazendo nada, vou me incomodar. Aí eu posto alguma coisa ali só para causar polêmica, que eu sei que vai dar. Daí, nessas situações, algumas pessoas se encorajam, segundo a Márcia, as pessoas têm medo de falar comigo, se encorajam a comentar alguma coisa. Daí eu vou retroalimentando aquilo ali, né? Mas é só porque, cara, é tipo uma terapia. Tô estressado com o trabalho, né? Tá acontecendo umas coisas, vou uma área de escape. Corre-se o risco de você piorar a situação, ficar mais deprê também, mais. Sim, cara, mas é que eu lido muito bem com isso, assim, quando eu coloco alguma coisa tipo polêmica nas redes sociais, eu sei que vai ter pessoa que não vai concordar, coisa assim, e, cara... Que bom, né, que tem isso. Eu tô cada vez mais tolerante em relação a opiniões alheias, sabe, diferentes. E que bom que tem isso, né, a discordância. Graças a Deus. Por um ponto é bom, né? Até naquilo que a gente tem convicção que é o melhor, cara, que bom que tem o outro lado até pra cobrar. Por questão de política, então, direita e esquerda, né? Quando eu falei para algumas pessoas que eu ia trazer um cara de esquerda aqui para conversar, nossa, como tu vai fazer isso? Tu não fala que tu é de direita? Sim, eu não vou deixar de ser de direita, mas eu quero conversar com o cara de esquerda. Não pode dar voz pra essa gente. Eu quero ouvir o que o cara tem a dizer, né? Seja para eu poder reafirmar as minhas convicções, ou pelo menos pensar mais sobre isso. O extremismo é tamanho que você hoje não basta você pensar diferente e não querer para si. Você quer que o outro não faça também, né? Poxa. É meio isso. Lógico, só deixa eu fazer uma interferência então. Aconteceu uma situação essa semana na minha aula, uma menina de 9 anos, 9, 10 anos. Eu perguntei na sala de aula, vocês já estão fazendo catequese? Né? A famosa catequese e tal. Já estão fazendo catequese? Ela disse, eu não estou fazendo. Outros, eu acho que vou fazer só no ano que vem e tal. Daí teve uma menina que disse assim, eu não vou fazer catequese. Eu disse, é mesmo? Por que não? Aí ela disse para mim assim, porque eu não concordo com várias coisas que eles dizem, então eu não vou fazer catequese. Eu fiquei pensando... Mas foi incisiva, né? Pois é, mas aí eu fiquei pensando naquilo de trás, olha, eu não quero que tu entenda o meu comentário como favorável ou contra a catequese. Mas tu já parou para pensar que é importante a gente se colocar em situações em que a gente tem que ouvir pessoas que pensam diferente da gente, até pra gente se dar a oportunidade de pensar diferente também, ou de afirmar aquilo que a gente já acredita. Mas ela estava bem resistente, assim, mas eu não vou fazer catequese. Eu disse, não, eu não estou dizendo para tu fazer catequese, eu estou te fazendo uma pergunta para tu pensar. E ela ficou, mas é que é uma coisa que cada vez mais a gente percebe mais, né? Se tu pensa diferente de mim, eu não vou conversar contigo. Eu, por exemplo, eu não sigo, não acompanho nenhuma religião. Eu tenho a minha fé e tenho as minhas opiniões, digamos, quanto à religião. E eu marquei para daqui a 3 semanas vai vir aqui um padre para falar comigo. Bacana. Mas a ideia não é que ele me convença, né, sabe, alguma coisa, ou para mostrar que ele está certo ou estou errado, ou que eu estou certo ou errado, não. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar o porquê é importante a religião, coisa na opinião dele. Na opinião da instituição que ele representa. Eu acho legal isso. Sim. Mas maturidade. Mas talvez não esteja errado, né? Não, mas, olha, quem sou eu para dizer se é certo ou errado, mas eu já passei por uma fase de dúvida com relação a isso, que eu fui a centro de Umbanda, eu fui à igreja católica, eu fui à igreja evangélica, batista, sabe? E eu fui buscar a minha verdade. Sim. O que serve para mim? Faz sentido para ti. Sabe? Tem umas que eu entrei e saí. Não é por aqui.
Mas de certa forma, que bom que tu teve aquela experiência para conhecer aquilo ali e poder, digamos, descartar dentro daquilo. É uma coisa completamente fora aqui do contexto que a gente está falando, mas eu acho muito importante falar. Achei um convidado que deixa eu falar também, coisa boa. Você perguntou sobre a importância do inglês, tá? Eu acho assim, você ter o conhecimento te abre portas e abre chance de você ter opções. Você pode ter opções. Então, quando eu decidi, como é que eu decidi ser comissário? Eu estou fugindo totalmente aqui do cronograma aqui não tem roteiro. do roteiro. Não tem. Mas enfim, como é que eu decidi? Eu era do Exército, eu era oficial R2, cheguei a primeiro tenente, de repente meu contrato acabou, não posso renovar. Acabou. O que eu vou fazer? Não sei. Tá? Primeiro tenente, chegou a ser tenente. Aí nem bati continência pra quando chegou. Vamos fazer assim, vou pro caminho de Santiago. Vou pensar, lá vou andar, 30 dias andando, levei 31, porque eu sou meio devagar. Santiago de Compostela, tu fez? Eu fiz. E passei caminhando meu mês ali inteiro e tive a oportunidade de conhecer durante essa caminhada uma comissária aposentada da Varig, que falou, a Sandra Lia. Ela falou pra mim, pô, André, tu tem um perfil de comissário, já pensou em ser comissário? Até então nem sabia o que era isso direito. Eu fui pra Espanha, de Ibéria lá, fui até maltratado pelas comissárias lá, eu pedi água no época nem momento existia que comissária, só tinha aeromoça. Aeromoça e ponto final. Você é preconceituoso, tinha uma zero velha nessa rota. Não, eu digo assim, a profissão era aeromoça e ponto final. Exatamente. E assim, eu não conhecia nada, sabe? E ela me incentivou. Quando eu voltei, eu comecei a correr atrás e tal, e aí precisava do inglês. Eu era formado, entre aspas, numa escola de inglês lá no Rio de Janeiro, só que assim, eu tinha um conhecimento básico, mas você sabe melhor do que eu. O inglês você tem que praticar, você não pode ter medo de falar. Tem que errar. Mas não praticado, não aplicado. Você tem que errar, tem que dar cara a tapa. Você tem que se expor. Para se soltar. A não ser, salvo algumas exceções que a pessoa é uma sumidade, enfim. Aí, como é que eu vou melhorar meu inglês? Não sei. Aí eu entrei, um colega do curso de comissário, era da Igreja Batista, conversando com ele, ele falou, tem um pessoal que está vindo dos Estados Unidos para fazer pregação no Brasil, quer ser intérprete? Eu jurei. Veio missionário, eu não era batista, e fui pro palco, comecei a gaguejar, falei um monte de besteira lá, mas me virei. De repente eu estava na casa, no meio da favela lá, ajudando pessoas, fazendo o meio campo ali para tentar ajudar pessoas enfermas e pessoas que precisavam. E aí meu inglês melhorou a ponto de eu conseguir ser selecionado e entrar, sabe? Então, e outra coisa, uma outra curiosidade, eu tinha 28 anos na época, e eu fui numa escola para comissários, que falou para mim com todas as letras, não, você não pode fazer matrícula porque você já é velho para ser comissário. Então o que eu quero falar aqui para quem está assistindo a gente? Jamais deixe alguém falar que você não pode fazer alguma coisa, ou não é capaz. Me falaram com todas as letras, se eu desistisse, realmente eles têm razão, eles estão no ramo, eles sabem o que é. Sim. E aí eu não vou fazer, minha vida seria completamente diferente, eu não seria uma parte feliz como eu sou hoje. Tem muita gente que não acredita em si, né? Prefere acreditar no que os outros falam dele do que... Sabe? Então não deixa o pessoal rotular e dizer que você não é capaz e que esse caminho não é melhor para você. Isso eu acho importantíssimo. Tu recomenda a profissão de comissário de voo? Não está... Para quem pensa... no final da nossa conversa aqui, então vamos... Para quem pensa assim em benefícios, talvez não. Tá? Você tem que pensar de uma outra forma, assim, você vai fazer alguma coisa que realmente vai te dar prazer. Por exemplo, você abre mão de muita coisa e de estar próximo dos seus, da sua família, em datas importantes. Até que ponto isso pesa para você? Eu ia finalizar te perguntando isso, tipo assim, o lado bom... É estranho falar o lado bom e o lado ruim de ser... é uma profissão, coisa, não tem lado ruim, mas enfim... as vantagens, o que tem de mais legal em ser comissário e o que tem de mais, digamos assim, o que te custa mais em termos de vida, que nem tu falou agora, né? O que tu abre mão. O que tem de mais legal em ser comissário de voo? Tudo, né? Tudo é bom, tudo é bom. Você poder... Eu não levo trabalho para casa, sabe? Eu posso hoje entrar para trabalhar
E eu tô extremamente atento o tempo todo ali. A gente tem que estar, cada ronda que você faz durante a cabine, você abre o toalete para verificar se ainda tem papel higiênico para os outros, mas você também está vendo se não tem ninguém caído ali desmaiado, morto, que já aconteceu. Sim. Então é uma coisa que você tem que estar extremamente ligado, extremamente atento. Barulhos, cheiros. Você tem artigos no porão que de repente pode entrar em autocombustão. Então o comandante te passa, olha, no porão número tal você tem tal material, você já tem que estar ligado ali também, sabe? Você tem que estar muito atento. Sons, o avião ele conversa contigo. Isso de certa forma deve ser bem cansativo também, né? Para quem leva a sério. Porque tu tá o tempo todo ligado, digamos assim, cansa. Para quem leva a sério, sim. Porque tem sinais, por exemplo, despressurização, é algo que não é tão incomum. É de certa forma, mas não é raro. Tá? Então, se você tem uma despressurização, ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser explosiva, ela pode ser rápida, ela pode ser bem lenta. Então, se você tem uma descompressão lenta ali, de repente, um sinal, antes de caírem as máscaras de oxigênio, a cabine começa a ficar enfumaçada, embaçada. Teu corpo tu começa a sentir dor nas juntas. Então, tem sinais que você tem que estar ligado. Pô, de repente está todo mundo meio, sabe, sonolento. Os teus colegas do teu lado, aí tu olha, pô, o pessoal está meio diferente hoje. Aí tu vai para a cabine de comando, para a cabine de passageiros e vê que a maioria está todo mundo dormindo. Isso é um sinal que pode ser de despressurização. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar muito atento. Só que você não leva o trabalho para casa. É excelente. Não, eu comecei a rir antes quando tu falou isso, eu não levo o trabalho para casa, não tem como não imaginar tu chegando em casa com um aviãozinho embaixo do braço, assim, né? Não, você pode até responder alguma coisa. Sim. Olha, o passageiro reportou aqui que aconteceu tal coisa, como é que foi isso? Eu entendi, são eventos que começam ali, digamos, e terminam e sabe? E depois tu vai para um novo totalmente diferente. E eu falei agora essa semana com a minha filha, às vezes eu não consigo estar aqui, sabe, em determinado... Eu já perdi até aniversário dela. Aí nós vamos entrar pro lado ruim, digamos assim, agora. Eu não consigo. Realmente, eu estava planejado para vir, mas não me deram a folga, a empresa precisou, aconteceu algum imprevisto, não pude vir. E aí é um lado ruim. Agora, quando eu estou 100%. A maioria da população faz o quê? Acorda cedo, vai trabalhar, chega tarde em casa, não consegue nem ir a banco resolver um problema. Eu tenho esse benefício. Eu tenho uma segunda-feira, uma terça-feira, com shoppings vazios, se eu quiser ir. Eu vou num restaurante tranquilo. Tu sabe que hoje eu vou falar mais um episódio de hoje da nossa vida pessoal aqui. Posso falar, Márcia? Daquilo que a gente falou no carro de manhã. Sim. Nós estávamos indo para a escola de manhã, nós trabalhamos juntos, né? E a Márcia disse, eu não lembro qual é que foi o contexto ali, o que puxou esse comentário dela, e ela disse assim, a gente tem conversado tão pouco, né? Eu disse para ela também, a gente só tá junto no horário que estamos com sono. Que é ou antes das 7 da manhã, realidade da maioria, né? Ou antes das 7 da manhã, ou depois das 9h30 da noite. Embora a gente trabalhe na mesma empresa. Mas a gente só, né, como a gente trabalha em setor diferente, a gente só tá junto nesses horários extremos do dia. E aí tem que ter o cuidado de não conversar sobre a empresa. Isso aí dá outro episódio só sobre isso aí. Isso aí dá outro episódio só sobre isso aí. Mas vale a pena. Aliás, um dia vamos gravar um episódio sobre isso aí, tu, Márcio. Vamos gravar. Vamos lavar a roupa suja. Vamos. Ixi, não é bom. Cancelada a 9ª edição do Pode Falar. Eu já vou começar a mandar as perguntas, né? Mas é um assunto legal, né? Porque trabalhar junto não é um desafio, né? Não é fácil. Antes de finalizar, me permita, eu queria falar uma coisa. Por favor. Tá? Situações extremamente difíceis com grandes acidentes aéreos. Tá? Normalmente a empresa é demonizada pela mídia e eu queria fazer uma defesa aqui porque eu vivo isso. Tá? As empresas fazem de tudo para que seja mantida a segurança. Inclusive, esse que vos fala faz parte de um programa que é para atendimento a vítimas e familiares de acidente aéreo. As empresas têm isso, as pessoas não sabem, sabe? Ninguém contesta o trauma e a dor que as pessoas vivem. Porém, os funcionários que estão ali para atendê-los num pós-acidente
são todos voluntários. Então, às vezes, as pessoas, dentro da sua dor, vêm e desce o cacete em cima do pessoal. Parece que tem a necessidade de achar um culpado logo, né? A gente até entende. Porém, as pessoas que se dispuseram a estar ali são voluntários. Todas as empresas têm isso. E num grande acidente, não interessa qual a empresa. Eu trabalho numa empresa, nós, funcionários voluntários, vamos dar o atendimento e outras empresas mandarão esses funcionários preparados para se juntar a nós. E vice-versa. Mas a gente estava falando até agora, antes de começar a gravar, até do quão seguro é a aviação, enfim, né? O transporte aéreo. E o que o André me falou fora do ar foi: Beto, se não fosse tão seguro assim, tu acha que eu ia sair de casa e deixar os 3 filhos e minha esposa para ir trabalhar se não fosse seguro? Foi o que ele me falou fora do ar. Então... E eu acho muito bacana, eu tenho muito orgulho dos meus colegas que se dispõem a fazer esse trabalho. Sabe? Muito legal, legal, eu não sabia disso. Mais uma novidade aí pra mim, mais um conhecimento novo. Vamos terminar com o bate-bola aquele, não sei se tu assistiu algum episódio com... eu não sei responder essas coisas não. Então vai aprender agora, não tem problema nenhum. Eu vou ficar fazendo cara de paisagem. Vamos começar com as fáceis então. Cor favorita? Sei lá. Sei lá, escuro ou claro? Cinza. Cinza. Time de futebol? Fluminense. Fluminense. Comida favorita? A Fluminense? Sério? Vamos voltar na série mesmo? Comida favorita? Vai, camarão. Camarão. Opa, mudou o nível aqui agora da conversa. Viagem favorita, praia ou serra? Entre essas duas opções. Serra? Serra. Tu tá morando no pé da serra, então tá bem... eu sou carioca, não ia muito à praia. Tá bem encaminhado. Uma frase pra tua lápide. Agora me fugiu. Eu gostei tanto daquela da tripulante de navio, esqueci o nome da Cheyenne. Ela falou: eu não estou mais aqui, algo assim. Nem vem que eu não estou mais aqui. Eu amei aquela. Ou não estive aqui, uma coisa assim, não estou mais aqui. Nem vem que eu não estou mais aqui. Então voltem lá no vídeo da Cheyenne, olha dela então. Muito boa, muito boa. É isso aí. Queria agradecer o pessoal da empresa que liberou o André, eles me pediram para mandar o vídeo para eles, não sei se tu sabe. Não, que bom. Por isso que eu estou falando com eles aqui, a Débora. Lá, Débora, tu vai receber esse vídeo, obrigado por ter permitido que o André participasse do nosso projeto. André, muito obrigado. E agora vem aquela parte que o pessoal não vê, nem a Débora vai ver essa parte, que tu escreve qualquer coisa aqui para mim ou para o projeto, deixa uma mensagem qualquer. Esse aqui é o diário do Pode Falar, é o livro de registro. Então, todos os convidados que vieram até agora deixaram alguma mensagem escrita aqui. E agora é a tua vez. Isso aqui não vai aparecer em lugar nenhum, tá? É só para mim. Bom. Gente, muito obrigado. Se é que tem alguém assistindo ainda aí. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, André. Volta, que o André lembrou de um fato que ele disse que não pode deixar passar. Fala aí. Tu me pediu curiosidades que eu já vivi, então eu lembrei de uma que para mim foi impagável. Realmente, voltando de Paris uma vez, dia MD-11, que eu já falei há pouco para você desse avião, me chama no meio da cabine um senhor, já de idade. Ô comissário, não sei o que. Eu falei: pô, não, já voei contigo. Eu falei: que honra o senhor lembrar de mim e tal. Você não fazia muito aquela Porto Alegre, São Paulo e tal? Falei: sim, bastante. Toda hora eu estava fazendo isso aí. Agora eu estou aqui no Internacional, mas até pouco tempo, sim. Já voei contigo, sim, e tal, não sei o que, bababá. E beleza. E eu, né, a cabeça mil, né? Quem é, tentando lembrar. É que nem eu no centro de Dois Irmãos, quando alguém me cumprimenta. E aí... fico honrado, que bom, agradeço de coração, tal, não sei o que, precisar, tamo aí, fui lá para trás. A tripulação tinha mais uns 3 ou 4 gaúchos, né? E aí cheguei lá atrás na Galley, né, que é a cozinha do avião, né? Eu cheguei... Galley. E aí eu contei pro pessoal: o passageiro ali e tal, né? Aí o pessoal foi ver. Que fileira? A fileira tal. Aí foram ver. Chegaram: não, André, tu tá zoando, né? Só pode estar de brincadeira. Não, eu sei que eu conheço, claro, eu sei, eu já transportei algumas vezes, mas não lembro, não sei quem é. Aí um colega teu falou: teu pai, cara. Não, é quase isso. É quase assim, é tão absurdo que chega a ser algo assim. Aí a gauchada começou a me zoar, né? Não, tu tá de bobeira com a gente, tal, não sei o que. Eu falei: não, quem é, pelo amor de Deus? Agora me fala, né? Quem era? Lembrando que o André é carioca, né?
Mas eu já morei, Senhor, eu já por morava favor. aqui há muitos anos. Lauro Quadros. À época, âncora do Jornal do Almoço, hoje senador da República. Lazier Martins. Lazier Martins. E eu não conheci. E faz parte do meu time. Tu não reconheceu? Tu imagina a vergonha depois. Cara, eu vou aproveitar que a gente voltou aqui. Eu espero nunca encontrar o Lazier Martins pessoalmente. Porque eu sei que ele não gosta daquela lembrança do choque dele na Festa da Uva e eu não vou conseguir me controlar. Eu não vou. Então eu prefiro não ter esse episódio para não expor ele a essa situação que ele tem todo o direito de não gostar. Afinal de contas, o cara podia ter morrido ali, né? Mas eu sei que não vai ter como... Mas comigo sempre... Faço questão, comigo sempre muito educado. Então... Obrigado, agora? valeu. Valeu, obrigado. Não podia perder essa.